Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, em que estamos vendo algumas situações de espíritos que cometeram suicídio e que Allan Kardec coloca no livro Céu e Inferno. E esses depoimentos, essas manifestações que aconteceram através da mediunidade de médiuns que estavam junto a Kardec, ali nos seus trabalhos, nos possibilitam ver ali a condição desses espíritos que se apresentam, trazendo as suas dores, os seus dramas íntimos, e estamos vendo casos de suicidas, porque normalmente esses casos estão conjugados a processos obsessivos, né? Que é o nosso foco desses estudos, às sextas-feiras, conhecermos as nuances da obsessão nas suas mais variadas formas. E vamos buscar aqui, então, o terceiro depoimento que ele coloca, a terceira manifestação, melhor dizendo, ali, e ele é da Françoise Simon Louvet, em Havre. Então, ela não se deu ali em Paris, onde Kardec normalmente desenvolvia os seus trabalhos, né? Sempre falamos que havia outros grupos, né, em variadas localidades que se comunicavam com Kardec. Então vamos lá. A comunicação seguinte foi dada espontaneamente numa reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. Ó, o vazio, o espaço, eu caio, acudam. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo, sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me pus a beber. E tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Ó meu Deus, que momento! Por que, pois, desejar acabá-la quando estava tão próximo do fim? Orai para que eu não veja mais sempre esse vazio abaixo de mim. Vou quebrar-me nestas pedras. Ah, isso vos conjuro, a vós que tendes conhecimento das misérias daqueles que não estão mais neste mundo, dirijo-me a vós, embora não me conheçais, porque sofro tanto. Por que queres provas? Eu sofro, não é isso o bastante? Se tivesse fome, no lugar desse sofrimento mais terrível, mas invisível para vós, não hesitaríeis em me aliviar dando-me um pedaço de pão. Eu vos peço orar por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Pedi a um desses felizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. Então, assim começa a manifestação deste espírito que espontaneamente apresentou ali naquela reunião deste grupo e, através do médium, trouxe essa comunicação. Verbalizou os seus sentimentos através do médium. Há pontos aqui importantes para nós analisarmos. Essa sensação do vazio do espaço que ele fala, né? Que ele sente, né? Ele sente um vazio abaixo dele. Vou quebrar-me nestas pedras. Então já dá para nós depreendermos que ele se atirou das alturas, né? De um lugar alto, em que abaixo haveria aquelas pedras, e o que ficou para ele sentindo uma repetição deste momento, o cair, esse vazio é o momento em que ele estava caindo até chegar nas pedras, né?
Isso é uma característica comum nos quadros de um grande número de suicidas. Sempre há exceções, não nos esqueçamos disso, mas é comum essa descrição do espírito sentir-se naquele ato final. Se, por exemplo, ele se atirou às ondas de um mar até um determinado local em que ele não teria condições de sobreviver, e ali naquela luta contra as ondas, porque na hora que vem realmente aquele desespero, e se existe o instinto que sempre nos leva à luta, muitos continuam descrevendo ali, se sentindo como se estivessem dando aquelas braçadas nas águas, né? E aquilo se repete, se repete, se repete, porque foi o último momento do espírito, foi a forma pela qual ele desencarna, ele suicida-se, né? Melhor dizendo. E aqui foi jogar-se das alturas nas pedras. Então ele sente esse vazio, aquilo que ele sentiu após atirar-se, né? E sempre lembrando que pelos relatos que nos chegam, a grande maioria tão logo dão aquele passo que provoca esse desfecho do suicídio, em seguida já estão se arrependendo. Então ele fala, né, desse sofrimento, vou quebrar-me nestas pedras, né, vou quebrar-me nessas pedras. Vamos perceber ali o espírito que comete esse equívoco, vou quebrar-me nas pedras, mas não é isso que ele buscou, né? Mas, na verdade, o que ele buscou era apagar a vida dele. O que ele buscou era deixar de existir como se isso fosse possível. Mas vejam o horror que ele continua sentindo. Vou quebrar-me nestas pedras. E ele pede preces, porque provavelmente ele já estava ali por algum tempo, acolhido naquele grupo, e percebia ali toda a assistência, todo o trabalho, e ele se refere àqueles espíritos de condição amorosos que estavam ali presentes. Aí o orientador se manifesta. Acabando a manifestação deste espírito, o orientador se manifesta. Aquele que acaba de se dirigir a ti, ele se refere ao médium, né? Meu filho, é um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto a roubou. Faltou-lhe a coragem, e o infortunado, em lugar de olhar para o alto como deveria fazê-lo, deu-se à bebedeira, desceu aos últimos limites do desespero e pôs termo à sua triste prova, lançando-se da torre de François I. Em 22 de julho de 1857. E essa manifestação aconteceu, como vimos acima, em 12 de fevereiro de 1863. Então, 6 anos depois. Tende piedade de sua pobre alma, que não é avançada, mas que, todavia, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Orai a Deus para conceder-lhe esta graça, e fareis uma boa obra. Essa foi a colocação do Espírito Orientador. Tendo-se pesquisado, encontrou-se no jornal de Havre, em 23 de julho de 1857, o artigo seguinte, do qual aqui está a substância. Ontem, às 4 horas, os que passeavam no cais ficaram dolorosamente impressionados com um horrível acidente. Um homem lançou-se da torre e foi quebrar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga que suas inclinações
A embriaguez levaram ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado, Simon. Chamava-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, Rua da Cordère. Tinha a idade de 67 anos. Aí Kardec comenta: depois de quase 6 anos que esse homem morreu, se vê sempre caindo da torre e indo se quebrar nas pedras. Espanta-se do vazio que tem diante de si. Está nas apreensões da queda, e isso há 6 anos. Quanto isso durará? Coloca Kardec. Ninguém o sabe. E essa incerteza aumenta as suas angústias. Isso não vale o inferno e suas chamas? Kardec está colocando aqui, porque normalmente em outras crenças nós temos uma ideia do inferno, né? O inferno como espaço localizado em que seremos levados a essa região por ocasião da morte do corpo, quando temos ali compromissos tais que nos colocariam nessas regiões difíceis, né? Chamada inferno, um espaço localizado. Kardec lança aqui uma inteligente pergunta: para esse Simon, isso não é o inferno? Não é a consequência dos seus próprios atos? Ele não se sente nessa situação porque isso que ele viveu plasmou-se nele de tal forma que mesmo ele não estando vivendo isso mais, né? Porque isso ele viveu na carne, mas ele continua vivendo em espírito porque ele mesmo criou para ele essa circunstância, essa situação, plasmou este quadro para si mesmo. Né? Então, como Kardec fala, isso não vale o inferno e suas chamas? Quem revelou esses castigos? Foram inventados? Não, são aqueles mesmos que os sofreram que vêm descrevê-los como outros descrevem as suas alegrias. Frequentemente o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui toda ideia de que seja o joguete da própria imaginação. Então, Kardec está colocando que a grande maioria das comunicações não se davam por evocação. Né? O que é evocar? É alguém saber de alguém de um conhecido que desencarnou, um conhecido ou um fato, né, que chegou a essa pessoa, de alguém que desencarnou em situações difíceis e tem ali, por amor, o desejo de ajudar de alguma forma e evoca o espírito, né? Ou o desejo de aprender com esse espírito, porque todos esses depoimentos auxiliaram na composição, na codificação da doutrina, né? Então, normalmente, então, não era feita a evocação. Muitos e muitos apresentavam-se espontaneamente. Então, é claro que isso tira toda e qualquer possibilidade de vir ali de um desejo, da imaginação do médium, né? São situações que chegam de surpresa e o médium, aqui no caso, nem faria a menor ideia, né? Nós vamos completar com uma outra manifestação. Uma mãe e seu filho. Vamos continuando. No mês de março de 1865, o senhor C, negociante numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa seu filho com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Esse jovem
Sentindo-se no momento de expirar, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Esta disse-lhe, vertendo lágrimas abundantes: Vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te. Ao mesmo tempo, ela saiu escondendo a cabeça entre as mãos. As pessoas que se achavam presentes a esta cena pungente consideraram as palavras da senhora C como simples explosão de dor, que o tempo e a razão deveriam apaziguar. Entretanto, tendo o doente sucumbido, foi procurada em toda a casa e encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que o de seu filho. Aí foi feita uma evocação do filho vários dias depois do fato. Tendes conhecimento da morte de vossa mãe, que se suicidou, sucumbindo ao desespero que vossa perda lhe causou? Sim, e sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. Quantos jovens, quantos espíritos nos dizem, as mães se debulhando em lágrimas, não conseguem melhorar daquele quadro, porque Deus meu, que prova, não é? Então, quantas mães que não conseguem reanimar-se, que não conseguem recuperar o sentido para suas vidas e continuam debulhando-se em lágrimas tão amarguradas. E quantos filhos temos ouvido dizer: se não fosse a dor tão grande ainda da minha mãe, eu poderia dizer que sou feliz. E por que sou feliz? Porque está longe daquela família? Absolutamente. Se sentem felizes, vitoriosos na prova, normalmente provas difíceis, doenças dolorosas, morte súbita por acidentes, né? Então, tirando a vida daquele jovem na idade dos sonhos, na idade dos ideais, e quando eles conseguem se sobrepor a tudo isso, não mantendo-se presos à revolta, nem se prendendo demasiadamente à dor da família, eles se sentem tão aliviados, tão compensados pela vitória da encarnação, aceitando aquele término chocante, mas que traz um resultado abençoado para a caminhada desse espírito, que eles afirmam que se sentiriam plenamente felizes se não fosse aquela dor que ainda está tão grande na família. E ele continua: ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea, como ele afirma aqui, nós sabemos, e tomou para se reunir ao filho que amava tanto. Vocês estão vendo que ele usa a terceira pessoa? É comum, algumas pessoas estranham. Quando o espírito larga aquele corpo, larga aquela vida, larga aquele papel que ele desempenhou naquela encarnação, ali no caso, aquele corpo físico, né, que ele foi um instrumento daquela encarnação, no papel que ele teve, né, ele teve um pai, como nós vimos, essa mãe que não suportou a dor. Então, ele olha para a encarnação do lado de fora, né? De fora. E o que ele fala? Ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se reunir ao filho que amava tanto. Ela não fala, ele não fala para se reunir a mim, para se reunir ao filho. A gente percebe essa característica na forma de espíritos desenfaixados no corpo se falar de si mesmos. Né? Eles falam como se fosse, apenas como se fosse. Estão falando deles, é claro, mas colocam a redação ali na terceira pessoa, né? E tomou para se reunir ao filho que amava tanto o caminho que deverá dele afastá-la. Ai,
por muito tempo. Então, por muito tempo, ela tira a própria vida para ir com o filho, mas a decisão que ela tomou vai afastá-la desse filho por muito tempo. Assim, ela retardou indefinidamente essa reunião que seria rápida se a submissão às vontades do Senhor enchesse sua alma e se fosse resignada, humilde e arrependida diante desta prova que iria sofrer e a expiação que iria purificá-la. Então fazia parte da encarnação dela passar pela dor de perder um filho amado. Ela sabia antes de nascer que isso se daria, mas ela não conseguiu pensar, como eu já vi mães falando. Eu não perdi meu filho, por exemplo, aos 20 anos. Eu tive a bênção de estar com ele por 20 anos, mas ela não tinha essa condição e sofreu tanto, né? Desesperou-se tanto, tomou uma atitude no momento de um enlouquecimento pela dor e acabou ali piorando demais o resultado da sua encarnação, né? E não só o resultado da encarnação, como as consequências que ela encontrou do lado de lá, não podendo encontrar-se mais com o filho. Orai, ó, orai por ela, e, sobretudo, não a imiteis. Mães comovidas pelo triste relato de sua morte, não creiais que ela amava melhor que outras mães, esse filho que era a sua alegria e o seu orgulho. Não, não amava melhor, mas faltou-lhe coragem e resignação. Mães que me escutais, quando virdes agonia velar os olhos extintos de vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem o cume do Calvário, de onde deverão se elevar à glória eterna. E bem nessa sexta-feira, né? Quantos cristãos voltam seus pensamentos ao Cristo que subiu o cume do Calvário, né? E muitas vezes até refletem, né? Refletem nessa amargura, nesse desfecho tão doído, mas graças a Deus, a nossa doutrina nos aclara e nos mostra claramente que esse desencarne foi planejado por Ele, juntamente a Deus, para nos trazer as lições necessárias, e assim tinha que ser, tanto que foi cantado, profetizado muito antes pelos profetas que o antecederam. E sabemos que o que fica para nós é o Cristo. É o Cristo, é o Cristo, buscando o seu olhar, né? Buscando sentir aquela presença, buscando até sentir o movimento da sua túnica, andando junto a nós, a todos os necessitados. É esse Cristo que deve estar no nosso coração, seja em que dia for. É isso que nós temos que buscar. É o Cristo vivo, de olhar penetrante, que dizem que teríamos dificuldade de olhar, de manter, tal é a luz que ele irradia. Mas voltemos agora, foi o Benjamin o nome desse jovem. Voltemos agora ao que estamos vendo, evocação da mãe. Aí a mãe se apresenta. Quero ver meu filho. Tendes o poder de me devolver? Ó, os cruéis pegaram-me para conduzi-lo à luz e me deixaram na noite? Eu o quero, ele me pertence. Nada foi, pois, senão o amor maternal?
O quê? Ter carregado 9 meses, nutrido com seu leite, a carne de sua carne, o sangue de seu sangue, ter guiado seus primeiros passos, tê-lo ensinado a balbuciar o nome sagrado de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem pleno de atividade, de inteligência, de honestidade, de retidão, de amor filial, e perdê-lo quando realizava as esperanças que se conceberam dele, que um futuro brilhante se lhe abria à frente. Não, Deus não é justo. Não é o Deus das mães, não compreende o seu desespero e a sua dor. E quando me dou à morte, para não deixar meu filho, me arrebato de novo. Meu filho, onde estás? O evocador coloca: pobre mãe, nos compadecemos com a vossa dor, mas tomastes um triste meio para estar reunida ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveríeis pensar que ele pune toda infração às suas leis. A privação da visão de vosso filho é a vossa punição. A mãe diz: não, eu acreditava, eu acreditava a Deus melhor que os homens. Eu não cria em seu inferno, mas na reunião das almas que se amam como nos amamos. Eu me enganei. Não é o Deus justo e bom, uma vez que não compreendeu a imensidade de minha dor e de meu amor. Ó, quem me devolverá o meu filho? Perdi-o, pois, para sempre. Piedade, piedade, meu Deus. Aí o médium, o evocador, diz: vejamos, acalmai o vosso desespero. Pensai que se há um meio para rever o vosso filho, esse não é blasfemando contra Deus como fazeis. Em lugar de vô-lo tornar favorável, atrairei sobre vós maior severidade. E ela coloca: disseram-me que não o reveria mais. Compreendi que foi para um paraíso que o conduziram, e eu estou, pois, no inferno, o inferno das mães. Ele existe, não o vejo, senão muito. O evocador: vosso filho não está perdido sem retorno, crede-me. Certamente o revereis, mas é necessário merecê-lo pela vossa submissão à vontade de Deus. Ao passo que, pela vossa revolta, podeis retardar esse momento indefinidamente. Escutai-me, Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo, jamais pune sem causa. E se vos infligiu grandes dores na terra, foi porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova para a vossa resignação. Infelizmente, nela sucumbistes quando viva. E eis que, depois de vossa morte, nela sucumbis de novo. Como quereis que Deus recompense os seus filhos rebeldes? Mas ele não é inexorável. Acolhe sempre o arrependimento do culpado. Se aceitasseis sem murmurar e com humildade a prova que vos enviava por essa separação momentânea, e se esperasseis pacientemente que lhe aprovesse vos retirar da terra, na vossa entrada no mundo em que estáis imediatamente, reveris o vosso filho, que viria vos receber e estender os braços. Teríeis a alegria de vê-lo radioso após esse tempo de ausência. O que fizestes e o que fazeis ainda neste momento coloca uma barreira entre vós e ele. Não creais que ele esteja perdido nas profundezas do espaço. Não. Está mais perto de vós do que não o credes. Mas um véu impenetrável oculta-o à vossa visão. Ele vos vê e vos ama sempre, e geme
da triste posição onde vos mergulhou a vossa falta de confiança em Deus. Chama, com todos os seus votos, o momento afortunado de se vos mostrar. Só de vós depende apressar ou retardar este momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me por haver duvidado de vossa justiça, de vossa bondade. Se me punistes, reconheço que mereci. Dignai-vos aceitar o meu arrependimento e a minha submissão à vossa santa vontade. Aí a mãe fala: que clarão de esperança vindes de fazer luzir em minha alma. Foi um relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, eu vou orar a Deus. E Kardec comenta: a morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se crer ainda vivo. Ele tem perfeita consciência de seu estado. É que em outros, a punição consiste nessa própria ilusão, nos laços que os prendem aos seus corpos. Essa mulher quis deixar a terra para seguir o seu filho no mundo em que ele entrou. Era necessário que ela soubesse que estava neste mundo para ser punida, não o reencontrando ali. Sua punição é precisamente saber que não vive mais corporalmente e no conhecimento que tem de sua situação. Assim é que cada falta é punida pelas circunstâncias que a acompanham e que não há punições uniformes e constantes para as faltas do mesmo gênero. Grande aprendizado para refletirmos, para compartilharmos nesses tempos em que as angústias se tornam muitas vezes tão avassaladoras que muitos tendem a desenvolver esses tipos de pensamentos de fuga da vida, chegando muitos a concretizar, como sabemos. Então, é levarmos, é divulgarmos esse bendito aprendizado, né? Que possa haver esse renascimento dentro de nós, essa renovação dentro de nós, através do amor que deve palmilhar nossos passos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos envolva, que fiquemos em paz.